Eu fui aluna da rede pública e por necessidade, eu comecei ensinando como professora leiga, com 15 anos de idade, alfabetizando adultos. Então, eu fui construindo uma trajetória, mas ao mesmo tempo eu me preparava para ser médica. Eu fiz o científico, eu não fiz o clássico da época, que era a formação para a área humanitária, então, de humanidades. E aí, estudando científico, estudando muito para me preparar para um vestibular de medicina, muito concorrido, eu fui tendo um encantamento pelo ensino, porque, como eu falei, eu já me tornei professora jovem, aprendendo a ser professora, alfabetizando adultos, e isso foi enchendo muito meu pensamento, a minha cabeça, né? Isso foi mudando completamente a minha maneira de pensar, e era uma forma de conciliar trabalho com estudo. Então, quando eu fiz o vestibular, fui me inscrever, então eu fiz a opção por pedagogia, exatamente porque eu não poder conciliar um curso de medicina que exige uma dedicação praticamente exclusiva, né? Você tem que estar com muita disponibilidade. E eu precisava continuar trabalhando. O meu pai tinha falido, era uma família numerosa de 11 filhos. Então, isso foi uma trajetória praticamente do destino, não é? E coincidiu porque eu me tornei também, eu sempre fui uma boa aluna, e com essa chance que eu tive de ingressar na docência, no ensino muito rápido, né? Muito jovem, eu também era muito bem sucedida na sala de aula. Então, isso foi calhando, não é? Aí eu fui sendo convidada para ir para escolas ensinar. Aí eu fiz a pedagogia, aprovei no 5º lugar. Minha média daria para eu entrar no primeiro semestre de medicina. Isso foi uma tristeza para a família, que queria realmente uma médica, não queria uma professora. Mas eu fiquei muito entusiasmada com a universidade, então eu ingressei aqui na UFPB, no curso de pedagogia. No momento que também a universidade estava passando por mudanças importantes com o reitor Linaldo Cavalcante. A universidade estava sendo muito influenciada por professores que vinham do exterior. E aí, na formação por graduação, a gente vai se envolvendo, conhecendo os professores, mas muito especialmente conhecendo professores também em formação, porque o curso de pedagogia noturno, nós tínhamos vários diretores de colégios, professores que não tinham a formação superior, estavam fazendo. E isso termina lhe colocando num ciclo, numa rede de relacionamento, e vai definindo, eu acho, o seu destino. Então, eu fiz a graduação, me tornei uma pesquisadora voluntária aqui no Centro de Educação com o professor Pérez, José Augusto de Souza Pérez, a sua esposa Maria Pérez, professores como Roberto Richards Gerri, né, foi meu orientador depois, José Carlos, Emília. Então, aqui na UFRN, na UFPB, eu comecei pedagogia, mas no primeiro semestre, no primeiro ano, foi tão difícil para mim, porque eu não encontrava as respostas que eu buscava em relação à sala de aula. Eu precisava me tornar uma professora formada, aprender a ensinar, porque eu improvisava, eu não tinha formação. Então, no primeiro ano foi difícil, e eu ia abandonar a pedagogia, eu ia fazer um outro vestibular, e aí os professores viram em mim um potencial para pesquisa. Então, me tornei voluntária no grupo de pesquisa, com esse convivência com esses professores que eu citei, principalmente o professor Pérez. Ele me deu muito apoio, e aí a pesquisa vai levando a você a entender melhor a realidade, o mundo, as leituras que você faz, né? A conversa com os professores, isso influencia muito. Eram pessoas chilenas, pessoas dos Estados Unidos, da França. Então, a UFPB sempre teve um perfil, né, de professores na área das ciências humanas, educação principalmente, muito ampliado em relação ao momento que ela viveu com o reitor Linaldo Cavalcante, que tinha perspectiva de institucionalizar a pesquisa aqui na universidade, em todas as áreas do conhecimento. Então, ele foi convidando doutores, e os cursos de pós-graduação foram sendo criados. Então, eu fui uma das que se tornou pesquisadora, e como aluna eu comecei a participar das reuniões da PED. Então, a primeira reunião
Não sei se eu fui a primeira reunião, mas eu me lembro uma reunião no Ceará, reunião em Salvador, em Pernambuco, como aluna da graduação. Depois eu fiz o mestrado em educação de adultos aqui, né? E, claro, esse vínculo com a AMPED, com os encontros de pesquisa, que eram, na verdade, a origem dessas formações e dessas organizações em grupos de pesquisas que só depois de muito tempo nós fomos denominando como grupo de pesquisa, mas eram pesquisadores que se reuniam, não na intensidade que nós temos hoje, porque também não éramos muitos. E aí eu fiz o curso também de estatística, um curso tecnólogo em estatística de 2 anos, um curso intensivo. Concluindo o curso de estatística, o professor Pérez me motivou a me candidatar a uma bolsa da UEA para fazer uma especialização em estatística educacional em Santiago do Chile. Pela UEA, eu fui para o CIENES, que é o maior centro interamericano de estatísticas em geral, e isso, quando eu retornei à universidade, tinha assumido um compromisso de me colocar no seu quadro. Então, eu me tornei técnica de nível superior durante um período muito curto, porque logo em seguida, já com a pedagogia, já fazendo mestrado e com uma especialização muito focada nesse tema da estatística educacional, que nós não tínhamos, esses perfis aqui, então eu fiz um concurso para professora. E fiz o concurso, aprovei, e entrei no mestrado, então essa familiaridade com a pesquisa me segurou na pedagogia, me abriu um pouco mais esse panorama do que é ser um professor engajado, acreditar que o conhecimento científico da área. Então eu fui aprendendo muito com vários pesquisadores, como o Bob Verheyen, por exemplo, nosso coordenador da área pela 2ª vez hoje, foram pessoas que acompanharam a minha trajetória como aluna da graduação, como o professor Heine, também um outro alemão, o professor Pfeiffer, outro alemão, o chileno Roberto Gerri, que foi meu orientador do mestrado. Então eu fui abençoada por ter tido essas oportunidades aqui na UFPB, que é a minha casa. A minha casa primeiro está aqui. Meu memorial para a professora titular, eu fiz um documento, mostrando as minhas trajetórias. Quando eu retornei do doutorado, em 1991, retornei para a UFPB, retornei da Espanha para a UFPB, continuei trabalhando, e aí nós vivemos um momento muito parecido com esse de hoje, que foi a presidência do Collor, Houve muita instabilidade para os trabalhadores perderem direitos, e aí nesse movimento, como eu tinha começado muito cedo a docência, eu fiz uma averbação do tempo de serviço e me aposentei em 2004 para 2005, e o meu marido tinha feito um concurso para a UFRN, também vindo num doutorado na França. E aí eu fui para o UFRN, fiz um concurso, abri um concurso na minha área de conhecimento, porque eu não estava nem disposta a continuar. Esse concurso que eu fiz na UFRN, eu sempre gosto de frisar, para me dar mais tranquilidade, já tinha ocorrido 2 chamadas, 2 editais, e tinha havido uma vacância, não apareciam os doutores no perfil que eles pretendiam, então calhou uma coincidência. Então, em 95... um pouco depois de eu já ter uma bolsa de professora visitante, inclusive na UFRN, então eu me efetivei, e com isso eu cheguei num momento de construção do doutorado, com essa minha facilidade de já estar vivendo nos momentos da AMPED, nas reuniões de pesquisa, nós íamos conhecendo as pessoas. Eu me engajei muito na luta com outro professor, que foi o Vicente Madeira. Nós tivemos um momento muito difícil na pós-graduação com a mudança da avaliação da CAPES a partir dos anos 96, 97, onde todos os programas da região Norte e Nordeste saíram do sistema, porque muda a exigência da avaliação, mudou os critérios, e aí nós tivemos realmente uma dificuldade ampliada no Brasil inteiro, mas principalmente na região, e aí eu fui me destacando pela defesa da pós-graduação, participando das reuniões, me tornei coordenadora do programa, me tornei
uma pessoa junto com outros colegas na linha de frente da pós-graduação. E isso foi me dando visibilidade até nacional, porque nos fóruns de coordenadores nacionais nós defendíamos em grupo, né, os princípios que nós achávamos que eram aqueles que nós devíamos perseguir no conjunto, na defesa da pós-graduação em educação. E eu digo que foram muitos os colegas que construíram esse conceito de pós-graduação na educação, conciliando com algo que é muito difícil, porque a pós-graduação ela é posta como critérios e como modelo para todas as áreas do conhecimento. Então, nós estamos submetidos a conceito das áreas das ciências científicas, diferente das humanitárias, né, das humanidades, e isso termina gerando uma forma, quase que uma obrigação de amoldar-nos, né? A gente vai moldando para que a Política Nacional de Pós-Graduação possa cobrir todas as áreas de conhecimento. Então, no início foi muito pesado, porque o que era importante de avaliar para uma área das ciências tidas como duras, as científicas, essas clássicas, não é a mesma coisa de uma área que é formação, né, de recursos humanos, de professores. E, então, isso foi nos dando muita condição de aprender. Aprender como institucionalizar a pesquisa nos nossos programas de pós-graduação, que esse é o princípio primeiro. Nós precisamos primeiro ter a pesquisa institucionalizada com as condições materiais, humanas, principalmente institucionais, que é isso que os modelos de avaliação tratam, e, portanto, com essa dinâmica, nós vivíamos praticamente 24 horas essa relação com a pós-graduação, nessa efervescência de reestruturar os programas de pós-graduação para entrar novamente no sistema, criar os doutorados. O doutorado da UFRN foi um doutorado muito sofrido, porque no início, mesmo aprovado pela CAPES, no primeiro momento, com um ano, houve uma avaliação indevida e ele cai para uma nota 1. Tivemos que entrar com recurso, elaborar um documento muito, eu diria assim, muito pitoresco, porque o tema do documento de contestação da avaliação do programa foi Decifra-me ou Devoro-te, o enigma de uma avaliação da CAPES. Veja que esse título diz muito. Então, foi o primeiro documento que nós conseguimos elaborar, fazendo a avaliação da avaliação. Era uma meta-avaliação, e com isso, nós fomos ganhando, eu acho, mais respeitabilidade do próprio conjunto da área da educação, mas também na CAPES, porque você sabe que nós estávamos no momento onde a concentração dos programas de pós-graduação estava na região sudeste e sul, principalmente sudeste, claro, com as grandes universidades que começaram com muito mais investimento e numa primeira experiência de formar pesquisadores. Então, você não pode comparar, naquela época, a região sudeste com o sul em termos de avanço, em termos de universidades, de grupos de pesquisa que já se internacionalizavam. Então, era muito desequilibrado. Ainda nós temos hoje ainda desequilíbrios, mas não mais nas condições que nós vivíamos. Então, eu entrei muito nessa batalha, Aí participei como membro das comissões de avaliação durante muitos anos, eu acho que mais de 10 anos. Eu participei desde que houve uma mudança do coordenador da área, que era Miriam Jorge Ward, para o professor José Silvério Bahia Horta. Então, entrei com o Silvério ficou 2 mandatos, depois a Maria Célia, depois o Bob Verheyen mesmo, tivemos a Clarilza, a professora Clarilza. Então, formamos, na verdade, eu acho que no país, na área da educação, nós temos um grupo que se comunica bastante, que esteve muito próximo nos momentos mais difíceis de reestruturação
do modelo da pós-graduação que eu falei anteriormente, não é? Com as novas exigências dos critérios da avaliação, da produção estar qualificada, de ter condições, inclusive, de segurar o livro como sendo um veículo genuíno de veiculação do conhecimento da área da educação. E isso foi muito difícil, o embate para manter o livro, não é, como esse veículo. Então, tivemos que estruturar uma avaliação qualis para o livro. E eu me lembro na época que o diretor da avaliação da CAPES, numa reunião até no Rio Grande do Norte, ele falou: nenhuma área conseguiu fazer um qualis livro, eu estou esperando que a área da educação faça, e nós fizemos, a Clarilza, a Maria Célia, todos foram muito perseverantes, não é? E aí, claro, com isso vem também o qualis periódicos, não é? O qualis evento. Então eu digo que a minha inserção na ANPED se deu muito pela via dos programas de pós-graduação no Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Chegávamos a fazer fóruns conjuntos, que era o lado do país que estava precisando, primeiro, aprender a funcionar como pesquisadores em rede, no programa de pós-graduação, dialogando sempre com as regiões, né, Sudeste e os demais programas. Eu digo que é um exemplo muito bonito, que pode até muita gente discordar, mas nós aprendemos com os grandes programas de pós-graduação do país. Não é? O pessoal da USP, da Unicamp, do Rio Grande do Sul, das estaduais que avançaram muito mais na frente naquela época do que nós, e nós tínhamos praticamente programas de pós-graduação com mestrado. Os doutorados vieram, não é, muito lentamente, e hoje, veja só, hoje nós temos 32 programas de pós-graduação, contando os profissionais, e nós estamos com 6 programas com doutorado nota 5. Então, isso, nessa última avaliação do quadriênio, 2013, 2016, né, o resultado saiu. Então, isso é um ganho para a área, porque realmente agora nós temos mais maturidade para formar doutores, não só em algumas universidades da região Nordeste, mas também na região Norte e em vários programas do Nordeste, como eu falei, são 6 doutorados. Isso denota também que houve momentos onde nós tivemos essa possibilidade de ter um engajamento, e a ANPED é a associação, eu digo, a ANPED é a associação da pesquisa a mais longeva, a mais importante, e é verdadeiramente uma escola, porque você se insere na ANPED, nos grupos de pesquisa, você aprende, você tem uma convivência, antigamente era anual, não é? Os 18 anos, 16 em Caxambu, isso mostrava também que anualmente nós tínhamos uma agenda, e saímos de lá com praticamente projetos para serem desenvolvidos, seja por meio dos GTs, a interface de um GT com vários outros, seja com a internacionalização, porque sempre recebemos muitos pesquisadores de vários países, e por meio de um e outro nós íamos nos conectando. Então, eu sinto saudade das reuniões genuínas da ANPED, como associação de pesquisa, porque eu digo que a associação, as reuniões anuais da associação não é um evento como outro, não é? Como é uma reunião, praticamente era anual, agora bianual, então é o momento da gente fazer uma reflexão sobre o destino da área, né, sobre o esforço que a área faz para resolver os problemas de pesquisa por meio dos estudos, por meio das formações de mestres e doutores, por meio das produções científicas. Nós temos nessas reuniões a maior feira de livro da América Latina na educação. Então, e o congraçamento, isso é impagável, isso não tem preço. Então, eu estou brincando, e é bom que fique registrado, que eu lancei no Maranhão, né, na última reunião da ANPED no Maranhão, eu juntei com
os veteranos da Amped, vamos voltar um ano para Caxambu. Estamos com saudade de Caxambu, e já que agora é itinerante, eu me proponho a fazer uma grande mobilização. Então conversei com vários professores e vice-presidentes, e não houve nenhuma negativa. Não tive coragem ainda de fazer o movimento, mas estou montando aí uma rede para ver se a gente faz uma reunião onde a gente possa retomar a história, um pouco do ambiente histórico, porque nas reuniões, mesmo com espaços muito bem organizados, não é? Mas nós não temos condições mais de nos reunirmos como nós fazíamos no Hotel Glória, no Hotel Caxambu. Não é? A cidade pequena, sem grandes atrativos, onde a gente respirava pesquisa, os problemas da educação. Me lembro dos ministros, o Haddad, que foi secretários. Então, tínhamos uma interface muito maior e muito mais proveitosa, e não perdíamos a originalidade de ser uma reunião, inclusive com uma reunião final de decisões, que eram as assembleias com peso de decisão, de rumos, não é? De reflexões sobre os momentos que o país passava, que isso é um peso muito forte. A Amped tem esse peso, não é? De estar presente e conectada com as políticas públicas nacionais, internacionais, e isso é o que alimenta uma associação que é de pesquisa, pós-graduação. Eu digo que é a grande escola de formação dos pesquisadores, porque ela congrega as pessoas de mais experiência. E nós temos uma área muito bonita. Eu gosto sempre de ser muito otimista, porque como eu fui aluna e aprendi com eles, então eu acho que essa é realmente uma especificidade da Amped. Não é? Nós podemos ter divergências políticas, de decisões, mas no final das contas, nós estamos juntos para enfrentar as dificuldades do país. Dificilmente a gente tem discordâncias assim tão gritantes. É bom que tenha discordância, mas nós temos muita clareza do papel da pesquisa. Nós temos muita clareza da mudança que faz quando você consegue colocar a pesquisa como atitude na formação do seu aluno, da graduação, da pós-graduação. A pesquisa é uma atitude que você tem que desenvolver. É um gesto que você tem que adquirir, não é? Como uma identidade, porque abre a cabeça. Por isso que o Lawrence Steinhaus, ele fala, a pesquisa é tão poderosa que ela muitas vezes ela pode fazer medo às pessoas que querem continuar reprimindo os demais. Não é? O Paulo Freire já falava isso, e como aluna do Freire, nos seminários que eu participei aqui, como aluna do mestrado em Educação de Jovens e Adultos, eu aprendi muito, não é? Sobre essa compreensão do conhecimento científico, que é algo que eu tenho me esforçado muito para transmitir para os meus alunos, para conversar, para inseri-los. A gente fala muito de inserção, não é, de inclusão, mas a gente tem que ter uma prerrogativa de pensar. Quando a gente fala em incluir o outro, não é, a gente inclui por meio de que estratégias, de que ferramentas, de que, não é, de que maneiras. Então, a pesquisa, a formação para o pesquisador, seja a criança que está ingressando na escola, né, na educação escolar, então ela tem que estar muito bem assistida para mostrar para ela o peso da leitura, o peso dela pensar com a cabeça dela. Aliás, né, essa categoria, levar o aluno, o colega, a família a pensar, aprender a pensar com o seu conhecimento. Por isso que é indispensável você estar sintonizado, lendo, não é? Dialogando, conversando, porque não adianta pensar sem você verbalizar. Então, essa ação comunicativa que o Habermas fala tão bem é uma ferramenta estratégica para a gente levar para a sala de aula, porque somos nós que temos que construir os perfis de alunos das gerações que o Brasil precisa. Então, a Amped é esse lugar,
não é? Não existe outro espaço mais, eu diria, melhor formatado do que essa associação. Eu acho que nós temos muito mais do que, acho que 30 grupos de pesquisa, não é? E isso, na verdade, muitas vezes a gente perde essa compreensão. Eu tenho notado que a gente precisa retomar as reuniões dos fóruns de pós-graduação, das regiões, essa interlocução. Hoje, o EPEM fora da região Nordeste, porque nós, quando criamos praticamente a reunião, foi o Norte e o Nordeste juntos, então eles já têm uma autonomia, nós também, mas a gente não vai construir muita coisa juntos com o Brasil nessa dimensão se a gente não estivermos juntos. Então, eu assim, me ressinto, sinto falta dos colegas da região Norte nesse evento, não é? Mas são as coisas que foram acontecendo. O Sudeste tem as suas reuniões regionais e, como eu falei, não é? A cada 2 anos a gente precisa ter essa sabedoria de tirar o máximo de proveito dos 3 dias dos eventos de uma associação nacional de pós-graduação e pesquisa. Então esse é o foco e os presidentes da ANPED precisam estar muito atentos para ficar lendo os documentos históricos, para não perder esse foco com a formação da pesquisa, pela pesquisa e sempre pensando em como a nossa pesquisa em educação pode dar uma contribuição para a educação básica. Nós não vamos formar pesquisadores se nós não cuidarmos bem da base. Precisamos alimentar a base com a nossa energia, com os nossos estudos e com a nossa disponibilidade em contribuir. Primeiro, me convencer a disputar não foi fácil, não é? Eu nunca tive essa expectativa de estar ocupando cargos, porque eu acho que a gente pode ajudar sem estar em cargos. Mas aí houve uma confluência de interesse de vários colegas de grande prestígio nacional, como a Bernadette Gatti, o Gaudêncio, o Lucídio, a Vera Placo. Então formamos um grupo e decidimos entrar. E quando decidimos entrar, a Márcia Ângela, também aqui de Pernambuco, decide concorrer. Então foi uma eleição, acho que foi a primeira que eu consegui fazer uma eleição junto com um grupo no Brasil inteiro, a região toda apoiando. Tive muito apoio dos programas Norte, Nordeste, Centro-Oeste, alguns do Sul e Sudeste, mas acredito que nós ganhamos por 10 votos. Então nós ganhamos por 10 votos, né? Começamos com objetivos muito claros, unir a ANPED. Acabou a eleição, vamos unir. Nós tínhamos estado um momento também de dificuldades, não é? O Ministério da Educação tinha passado por dificuldades, era o ano dos primeiros anos do PT na presidência, então tive muito acesso ao Ministério da Educação, ao INEP. E aí nós fomos reconstruindo, foi um momento também de criação da secretaria, da SACE, a secretaria que o Ricardo e o Timothy Ireland praticamente criaram de articulação com os municípios, que é uma secretaria também que cuida da diversidade, da educação de adultos, da educação das minorias. E aí tivemos apoios para financiamento de estudos, né? Então, 2002, né, 2003 a 2005, com esse momento de euforia, mas também de dificuldade de reconstruir uma ANPED com uma sede própria. Eu acho que o primeiro desafio foi instalar a sede que tinha sido comprada na gestão passada no Rio de Janeiro, ali na Vila Isabel, não é? Então foi desafiador, porque você instalar uma sede, a documentação, precisar. Então focamos muito nisso, mas nós também focamos na informatização. O que nós temos de informatização, o início fomos nós, porque a ANPED era uma associação imensa, o banco de dados, estava tudo muito ainda precário, então criamos um sistema, compramos um sistema para fazer a avaliação, para fazer a gestão dos processos da ANPED, ao mesmo tempo que nós fomos dando também muito peso às reuniões regionais, não é? Aos sócios institucionais.
Então eu digo assim, cada presidência vai definindo um rumo e principalmente aquilo que foi deixado, não é, como contribuição do anterior, do antecessor, a gente vai potencializando, porque é difícil, é um trabalho que você faz voluntário, compactuando e conciliando com as suas atividades acadêmicas, de pesquisa, de produção, de participar de eventos, e você é muito chamado para a representação no Ministério, fora do Ministério, não é? Então, eu lembro, não é? Tínhamos uma equipe, um grupo muito bom, não é? O Lucídio Bianchetti, a Vera Placo, a Marilúcia Bittar, a Marita, a Bernadette Gatti, que ficou no comitê, o Jesus, que foi o nosso secretário, não é, executivo. Sem o Jesus, que morava no Rio de Janeiro, nós não conseguiríamos até institucionalizar essa compra, organizar a documentação da sede, a Emília Freitas, que também fazia parte da diretoria. Então, ainda hoje a gente se trata como a diretoria da Amped. Chegamos a nos reunir um tempo. É um grupo muito irmanado, a gente se gosta muito. E eu acredito no trabalho em grupo, eu acredito nesse congraçamento das pessoas. Por isso que eu sou otimista, a gente vai longe se a gente se junta. Não é? Ninguém faz nada sozinho. Então, primeiro foi uma grande honra, mas foi muito sofrido, porque imagina você ganhar por 10 votos. Essa foi a razão, e às vezes não fica nem muito bem explicado, a razão da gente não ter ido para a recondução, para uma nova, não é, um novo período. E isso aí discutimos muito. A diretoria ficou bem dividida entre vamos pleitear mais 2 anos para consolidar o que a gente tinha organizado, ou vamos entregar para a própria Márcia, porque ela também fez um esforço grande para concorrer. E quem ganha por 10 votos é um empate técnico. Então, ganhou a prerrogativa do empate técnico, né? Eu tinha ficado 2 anos como vice-presidente, então 2 anos já estava de bom tamanho. E eu saí, e o grupo saiu, eu acho que a Amped saiu nesse momento com apoio muito melhor, não é? Porque não houve intrigas. Claro que uma eleição tem as divergências, mas passada a eleição, todos, né, a própria Márcia se integrou ao grupo, e a gente pensa assim, eu penso que as missões quando chegam para a gente, né, quando chega um chamamento para você contribuir de uma maneira, né, mais diferenciada, pela responsabilidade que é levar uma associação como a Amped, com os problemas financeiros que nós tínhamos na época. Eu andei muito nos voos noturnos, né? Muitas vezes pagando do meu bolso, porque a associação estava com problemas financeiros muito, muito fortes na época. Mas isso tudo fez parte de um momento que eu acho que saímos muito bem, não é? Eu me sinto muito querida na associação, porque eu quero bem a todo mundo. Então, onde eu chego, eu me sinto muito bem-vinda, exatamente porque essa trajetória que a gente constrói desde aluno para chegar onde a gente vai chegando, né? Também com a idade a gente vai olhando para trás e vendo e acreditando que esse é o caminho. O caminho é a gente construir. Eu acho que a gente tem que ter projetos, né? Tendo projetos, você sabe para onde você quer ir. Muitas vezes você não sabe exatamente como, mas se você sabe para onde você quer ir, isso já é uma vantagem enorme, porque a maneira, os meios, a gente vai encontrando, não é verdade? O triste é quando você toma uma responsabilidade e não sabe o que fazer com aquilo. Não era o caso. Então, eu tenho assim, um orgulho enorme de ter sido muito apoiada, né? E conseguimos muito essas interfaces com as instituições, com grupos, né? Que eu digo da educação de jovens e adultos, com a educação indígena, educação do negro, não é? Educação quilombola. Essas áreas que no Brasil o Brasil é um país muito desigual, tem um desdobramento muito perverso,
né? Com as diferenças. E isso a gente teve e tem essa consciência de que na hora que você coloca isso como temas de estudo e pesquisa, isso ganha uma outra conotação. Então isso ganha uma visão científica dos fatos sociais, dos fenômenos que muitas vezes nos atormenta, não é? No dia a dia, vivendo num país tão desequilibrado socialmente e com uma educação tão desigual. Quando eu falo educação desigual, eu estou me referindo à educação básica. Eu falei e fiz muitos elogios à ANPED como sendo a nossa universidade da formação de pesquisadores, mas nós temos uma responsabilidade enorme com a educação básica que não chegamos como nós deveríamos. Né? Nós precisamos agora dar um rumo para contribuir, para tirar a educação básica desse prejuízo das aprendizagens. Nós temos já uma série histórica, olhando os resultados das avaliações do IDEB, por exemplo, pode chegar em outro, do PISA também, mas nós estamos numa situação muito degradante em relação ao que precisa saber um jovem brasileiro, uma criança brasileira, para projetar o futuro desse país. De nada vai adiantar a cúpula, né, do conhecimento está muito bem assistida e a base fragilizada. A única forma que a gente tem de ter um avanço de qualidade, um salto de qualidade, é se o país fizer uma reorganização do coletivo, dos professores de educação básica. Os professores de educação básica, estaduais, municipais, eles têm de gozar do mesmo status de um professor universitário. Nós não podemos continuar com o prejuízo desse pacto federativo que trabalha com uma lógica invertida, um investimento diferenciado para poucos, porque 18%, 17% daqueles que conseguem chegar no ensino superior. Eu sei que nem todos são públicos, mas é uma diferença muito grande você participar, você ser um funcionário do Estado brasileiro federal e ser um funcionário, um professor do município e do Estado nesse país. Quando eu falo da lógica invertida, é porque o prejuízo para a educação básica, né, para o magistério, serão os professores sempre que farão a diferença. Não adiantará a tecnologia, as ferramentas, nada disso vai adiantar se você não tiver realmente uma mudança completamente estratégica de qualidade para fazer com que os demais países, a mesma coisa que os países fizeram, é uma carreira nacional. Então, por que os institutos federais, que são professores de educação básica, têm as condições e os resultados que têm? Os professores estão com dedicação exclusiva do seu trabalho, pesquisando, aprendendo, lidando com os professores, tendo tempo para viver a profissão. Um professor do estado e do município, ele tem um salário muito baixo, ele tem um contrato, que eu digo que é pela metade, porque ele tem um contrato que só abrange um turno, então ele precisa de um outro expediente, numa outra escola, não é? E com isso ele não consegue enraizar, ele não consegue mostrar o seu potencial de professor, principalmente do século XXI, com alunos completamente diferentes do século passado. Então nós temos um entrave aí, que é a maneira como o país vem tratando discriminadamente os professores da educação básica em relação a nós, professores, não é, das universidades públicas. Essa limitação, esse prejuízo não pode ser revertido com os projetos, os programas que o governo faz, alfabetizar na idade certa, programa para reforçar o ensino médio, dar força ao ensino. Como? Se você não tem professor com as condições que um professor precisa. A família hoje entrega o seu filho à escola porque ele não tem condições de lidar com a formação desse filho. Ao professor cabe muito maior responsabilidade para lidar com as crianças, com os jovens, muitas vezes até com os adultos, que são pessoas muito desassistidas. Então, a família já é desassistida porque, na maioria das vezes, a família da escola pública, eles já foram excluídos como alunos. Muitos não concluíram o ensino médio ou concluíram
precariamente, não tiveram acesso a uma projeção no ensino superior para conquistar o melhor destino, não é? Ter melhores oportunidades por meio do conhecimento, e isso tem uma repercussão extraordinária no desenvolvimento do país. O país cresce, se agiganta, mas não se desenvolve. Então, uma coisa é o crescimento, estamos com 213 milhões de brasileiros por aí. Qual é o percentual da população economicamente ativa que leva esse país? Então, nós temos um prejuízo porque a grande maioria está subempregada. O conhecimento não tem gerado desenvolvimento por meio das pessoas, reafirmando que serão as pessoas que vão fazer sempre a diferença. No mundo inteiro foi assim, isso não tem como escapar. E quem constrói isso? É o professor da educação básica. Se você não tiver essa base bem construída, você vai fazendo os remendos. Você vai gastando muito dinheiro, como eu falei no Ministério, quando era secretária da Educação. Você vai criando programas, projetos, que eu digo, são muito mais situações legitimadoras, para mostrar que o governante está atento, está buscando soluções. No entanto, as soluções não se efetivam, né? Eu digo, é praticamente uma insustentável leveza, porque você tem um investimento por programas, projetos, e além do mais, muita coisa desses investimentos hoje são para as iniciativas privadas. Não é? Alguns programas como o PIBID, agora com a residência, não é, pedagógica, tudo isso são programas necessários, mas eles não são programas universalizados, com o investimento universalizado que precisa. São medidas proteladoras, eles não vão nunca contribuir para um salto de qualidade, porque a base está fragilizada. Qual é a base? É o professor com dedicação exclusiva numa escola em tempo completo. Como é que você pode ter uma política, uma propaganda de escola de tempo integral com o professor em tempo parcial? Me mostra qual é a mágica. Não existe. Aí você vai ter que ter mais investimento para contratar professor sem ter condições de efetivar o professor, né? Vai contratar precariamente assessores, colaboradores, mas isso tudo tem um custo e o custo não repercute na qualidade do objeto. Então, é muito investimento, eu digo assim, fragmentado, né, e pouco resultado. Então, o governante que tiver realmente uma boa intenção para resolver o problema da educação no país, a educação básica principalmente, ele vai ter que dignificar o trabalho do professor da educação básica. Eu falei isso, eu tenho falado isso indiscriminadamente, eu sei que o senador Cristóvão, não é? Buarque, ele falou muito sobre isso, ele cometeu um pequeno deslize quando ele colocou que seria federalizar. Eu não sei se é federalizar, o que eu sei é que esse pacto federativo tem causado um prejuízo nas políticas públicas da educação, porque discrimina um profissional ou um projeto quando é federal, quando é estadual e quando é municipal. Então, já existe uma representação na sociedade de que o federal é aquele que funciona, é aquele que tem melhor assistência. Basta ver uma polícia federal e uma polícia estadual municipal. Basta ver um médico federal, estadual municipal, um professor federal. Então, isso não tem cabimento. Não é? O país é o mesmo, não é? A gente precisa fazer um grande ajuste nesse pacto federativo para alavancar as políticas públicas estratégicas, a segurança, a educação, a saúde, a moradia, não é? A cultura, que é decisiva para poder a gente não é, criar boas cabeças felizes, né? As pessoas usufruindo desse conjunto de conhecimento da arte que qualquer país que pensa no seu, né, no seu cidadão, ele preza por isso. Aliás, de que vale estarmos trabalhando tanto com um PIB, com uma montanha de dinheiro, e esse dinheiro, esse recurso do Produto Interno Bruto, por exemplo, não está sendo bem distribuído.
Então, a ANPED, ela tem que ficar muito atenta, porque na política do PSDB, a ANPED reúne pessoas muito críticas. Não é? E termina as reuniões anuais com as moções, com os enfrentamentos, com essa cobrança, né, de quem está na gestão. E aí, quando eu cheguei no Ministério, me apresentando como presidente, eu me lembro que o ministro falava: a senhora não vem com as suas moções, não é? Porque a ANPED só chega aqui no Ministério para trazer moções. Então, rapidamente eu disse: não, eu quero apresentar a ANPED e eu quero colocar a ANPED à disposição, porque a ANPED reúne as melhores cabeças da pesquisa, do conhecimento em educação, da filosofia, da sociologia, da escola. Então, a gente precisa fazer uma parceria, porque se nos juntarmos, nós podemos avançar mais. E assim foi. Muito bem acolhidos, né? Fomos muito bem acolhidos, tanto eu quanto eu acho que toda a diretoria, né? Eu vivia muito no Ministério, no INEP, como eu falei, lá na SACE e em algumas outras secretarias. Então, assim, só tenho elogios para essa interface, não é? Para mim era muito fácil, porque como não sou política, então como técnica, né, representando a associação de peso, sempre fui muito respeitada. E nós tivemos, eu acho, que bons momentos a partir de 2003, né, 2005, foi um momento, eu diria assim, proveitoso, não é? Eu me lembro o Haddad circulando lá no Hotel Glória conosco, numa das reuniões da ANPED como ministro. Eu me lembro o presidente da CAPES indo para as nossas reuniões dos fóruns, não é? Em épocas um pouco anterior. Então, nós temos não é? essa condição de estar buscando essa interface. Nós podemos discordar de muita coisa. Né? Eu acho que essa questão mesmo da discordância, da contradição, é o que faz com que a gente vá enxergando os caminhos. Não é? Então, tenho boas lembranças. Não é? Eu acho que foi proveitoso, sim. Eu já tinha sido chamada para ser secretária em outros governos. E aí a universidade me indica para ser a secretária de Educação no lugar do reitor, que tinha sido o primeiro a ser convidado, Ivonildo Rego, um grande amigo. E nós já vínhamos conversando na reitoria que precisávamos entrar com ação, porque o Estado estava num prejuízo muito grande. Foram 10 secretários de Educação em 8 anos, então você imagine que praticamente a cada ano nós tínhamos até mais de um secretário. E a situação se complicando muito, acompanhávamos muito, eu sempre estive muito próxima do pessoal da Secretaria de Educação. Então, a experiência, primeiro, como foi difícil me convencer, me candidatar para presidente da ANPED, foi muito mais difícil me convencer a ir para a Secretaria de Educação, mas aí com o apoio da universidade, nós fomos, né, eu fui, organizei minha equipe, tive um pleno apoio da governadora Rosalba Ciarline, do DEM. Ela sabia que eu não tinha nem votado nela, não é? E aí eu fiquei com a chave da secretaria os 4 anos. E a convivência com o Ministério da Educação, com o Haddad, com o Mercadante, com o PAI, foram decisivos para 2 grandes projetos que nós conseguimos implementar. Primeiro foi o SIGEDUC, um sistema de gestão da educação básica, uma cópia do SIGA da universidade, né? Um projeto desenvolvido na universidade, que está em várias universidades, mais de 16 universidades, que mudou a cultura de gestão acadêmica e de todos os processos. Então, nós customizamos isso com o apoio do ministro, não é? Financiou esse documento, esse projeto. Então, o SIGEDUC, ele é realmente uma grande ferramenta, é um portal da transparência. Ele faz a gestão do aluno que ingressa, não é? Em todas as etapas, ele faz a gestão da parte pedagógica, dos conteúdos curriculares que os professores ministram, ele faz a gestão, como eu falei, do transporte, das rodas de transporte, da alimentação, de todos os grandes projetos, inclusive os pedagógicos da educação, e isso
tudo georreferenciado, você consegue entrar no sistema, ver as escolas distribuídas no território, 608 escolas hoje, não é? Com todos os dados, então, com o acompanhamento dos alunos, com o monitoramento do desempenho dos alunos, de frequência, de notas. Então, esse foi um grande presente que nós tivemos de parte do Ministério. A universidade cedeu os códigos-fontes para o Estado conseguiu o financiamento do MEC, devolvemos, customizamos com a empresa e devolvemos em portal livre para o Ministério, e alguns estados estão implantando. O outro foi uma rede, precisávamos de rede de internet para tornar esse sistema, não é, funcional, e aí foi outro investimento de 22 milhões foi na época do Mercadante, eu acho. Então, a rede Gigametrópole, uma rede de fibra ótica na Grande Natal. Nós não tínhamos rede de fibra ótica, então para tornar esse sistema bem funcional, com internet em altíssima velocidade, então isso já foi também implantado. Eu cito esses dois projetos porque são projetos estruturantes. Aliado a isso, nós tivemos a compra de ônibus, né? Junto na época com alguns deputados da bancada. Só no momento nós conseguimos recuperar, com o apoio do Ministério da Educação, 23 milhões de reais de financiamentos que não tinham sido usados nas gestões passadas. 10 secretários em 8 anos. Então, momento conturbado da política, você sabe como isso repercute, né, na execução dos projetos. Então, você não consegue executar nada sem você ter um grupo, né, durante os 365 dias do ano, focado. Executar é muito difícil para o Ministério da Educação, mas também para as secretarias. Se as secretarias não têm o apoio do Ministério, o Ministério também não executa o financiamento. Isso se perde, não é? Então, assim, tive muito apoio, né, de uma forma, eu diria assim, praticamente ilimitada, se tratando de um governo do DEM e um ministério do PT, onde nós não tínhamos limites para conversar com os ministros na hora que nós queríamos. Estando a universidade junto, né, isso também, e com bons projetos. Eu acho que essa maneira, eu me lembro, o Mercadante dizia, não, a gente aqui, professora, a gente trata todo mundo, não é, de maneira republicana, e eu achava isso um espetáculo, né? Eu acho que isso é um bom depoimento para você mostrar as contradições. A governadora do DEM também teve todos os apoios que precisou para aprovar projeto com o Banco Mundial. Então, eu acho que o Brasil não é exatamente da maneira que as pessoas falam quando vê diversidade de partidos, não é? Eu acho que depende muito das pessoas ter esse poder de conciliar, porque, veja, o ministro passa, o governo passa, mas as pessoas ficam, né? Eu digo assim, as pessoas no seu município, que é onde a vida acontece. A vida não acontece em Brasília, a vida acontece no município. Então, quando eu digo a lógica invertida, é porque a gente tem muito pouco investimento no município, onde a população vive, e nós não temos o investimento que nós temos muito investimento na cúpula, né, com muitos gastos, a máquina pesada nas instâncias superiores, e a gente precisa inverter ou equilibrar. Eu acho que a melhor maneira é a gente buscar um equilíbrio. Se precisasse da minha opinião, eu iria dizer muita coisa para quem está assumindo aí, porque o Brasil ele só vai vencer as suas dificuldades, né? E os profissionais das áreas, seja médico, professor, engenheiro, a gente só vai conseguir ajudar cada vez mais o país se tiver uma grande confluência de forças. Não é? A gente já viu que essa questão do partidarismo, o Brasil com quase mais de 30 partidos, isso é uma loucura. Né? Então, a gente precisa saber o que é que o Brasil precisa priorizar. Eu acho que a educação básica é um tema que não existe quem discorde disso, não é? Não existe discordância. Agora, não com essa escola que está aí, não com esse desequilíbrio. Tudo de condições é para o federal. E olha que a gente vive reclamando. E para o Estado e município, é praticamente uma maneira, eu diria assim, indigente de tratar. O professor, ele não consegue dar conta das demandas que chegam hoje.
Isso é notório. Os professores adoecem, os professores querem sair da sala de aula, os alunos estão precisando de muito mais assistência numa escola em tempo integral, com pessoas qualificadas, do que ter um expediente, uma escola pela metade, onde ele vai ficar na rua, porque os pais têm que trabalhar 2 expedientes para sustentar a família. E isso é papel da escola, da família, dos governantes. As nossas pesquisas não podem continuar apontando só o fenômeno, nós temos que ir para a essência. A essência é buscar soluções. A essência é a universidade se juntar com os pesquisadores e buscar essa mudança indispensável para o magistério da educação básica. Isso seria um ato de nobreza, isso seria uma grande corrente de transformação da educação brasileira, na hora que você dignifica o trabalho do professor da educação básica nos moldes dos professores federais. Nada a menos do que isso. Nada menos do que isso.